Olá, sou o professor Silber Luan. Hoje vamos resolver umas questões de Química da Olimpíada Brasileira de Ciências. Vamos lá? Bom, essa é uma questão de revisão para a prova que está se aproximando. Então, acompanhe aqui comigo. Seria legal se você fizesse uma pausa, tentasse fazer sozinho e depois voltasse ao vídeo e ver a resolução das questões, beleza? Bom, essa primeira questão fala assim: uma amostra de 20 gramas de um gás ideal foi armazenada em um recipiente de 15,5 litros sob pressão de 623 milímetros de mercúrio, a uma temperatura de 37 graus Celsius. Dentre os gases elencados abaixo, aquele que podia representar esse gás é o... Bom, essa questão é de gases, né? O estudo dos gases ideais. E para isso, nós vamos utilizar a equação, né, de Clapeyron, a equação geral dos gases ideais, que é aqui, ó. Pressão vezes o volume é igual nRT, ou seja, o número de mols do gás vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Nessa questão, eu vou ter que calcular primeiramente o N, o número de mols que tem desse gás contido nessa amostra. Tá, beleza? Ele deu todos os parâmetros aqui, então vamos substituir a pressão 623 milímetros de mercúrio vezes o volume, ele informou que foi 15,5 litros, igual o número de mols eu quero determinar, vezes a constante dos gases, ele informou aqui no lado. E tem dois valores, nós vamos utilizar essa que a pressão é milímetros de mercúrio, que é 62,3 milímetros de mercúrio, vezes, deixa eu só apagar aqui, vezes a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, temperatura em Kelvin vai ser igual a 37 graus Celsius, que ele informou, mais 273. Então, isso aqui vai dar 310 Kelvin. Substituindo aqui, aliás, vamos só resolver. Nesse lado aqui eu vou cortar esse zero com essa vírgula, tá? Eu posso cortar 623 com 623, facilitou o nosso cálculo. O 31 está multiplicando, vai passar dividindo. Então ficou N igual a 15,5 dividido para 31. Isso que vai dar meio, né? 0,5 mols. Mol, né? Meio mol. Então, para determinar quem é o gás, a gente vai determinar a massa molar desse gás, ou seja, a massa de 1 mol do gás. Então, se eu sei que meio mol do gás tem 20 gramas, como ele informou aqui na questão, 1 mol vai ter qual massa? Vou chamar de M. Então, essa massa é igual a 40 gramas, né? Esse é o dobro, né? Daqui para cá é o dobro, logo a massa também é o dobro. Então, qual é o gás que tem massa molar 40 gramas por mol? Vamos ver as alternativas. É o gás hidrogênio, que é o H2? Não, né? Tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. Lembrando que na questão da OABC vem a tabela periódica, por isso que ele não informou os valores. O gás carbônico é o CO2, um carbono é 12, 2 oxigênios 16, vezes 2, 32, é 44 gramas, não é isso. O gás argônio é o próprio átomo de argônio, né, que é um gás nobre. Tá? Então ele não vai se ligar com nenhum outro, que tem massa atômica 40, que a massa molar dele vai ser 40 gramas por mol. Logo, nossa resposta é a letra C, o gás argônio. Tá bom? Passando para a próxima questão, dê uma pausa, tenta fazer. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 1,25 mol por litro. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição e transformassem uma solução inicial
em uma solução final de concentração 0,05 mol por litro. Para a obtenção da concentração final dessa diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado é mais próximo de... Essa é uma questão de diluição, né? O que é o processo da diluição? Pego uma solução que tem um determinado volume e concentração, eu adiciono a água, o volume aumenta e passa a ter uma concentração menor. Então, esse é o processo da diluição. A fórmula da diluição é concentração inicial vezes o volume inicial igual concentração final vezes o volume final. Então, aqui, ó, a concentração inicial é 1,25 vezes o volume inicial é 100 ml, a concentração final 0,05 e o volume final eu vou determinar por enquanto. Professor, aqui só colocou em ml, 100 ml, não tinha que colocar em litros? Não. Aqui na fórmula da diluição, ele é uma relação adimensional. Se eu botei a concentração em mol por litro de um lado e mol por litro do outro lado, posso cortar. Logo, se eu coloquei o volume em ml, a minha resposta também vai estar em ml. Então, posso fazer isso, não precisa alterar. Então, resolvendo essa questão aqui, passa aqui duas casas aqui do lado direito, esquerdo e também do lado direito. O 5 multiplica o VF, passa dividindo. Então, ficou 125 dividido para 5, aliás, e vezes 100, né? Vai ficar, então, 2.500 ml. Não é a nossa resposta. Ele quer saber qual é o volume de água que foi adicionado. Para calcular o volume de água, que é o solvente, eu pego o volume final menos o volume inicial. Então, fica como 2.500 menos o volume inicial, que era 100, ou seja, o volume de água que foi adicionado vai ser igual a 2.400 ml. Resposta, letra A. Beleza? Avançamos aqui um pouquinho. Esse é nível de revisão. Através da eletrólise, houve a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Considerando os seguintes valores da energia de ligação para as várias substâncias envolvidas no processo, é correto afirmar que o valor da variação de entalpia da reação descrita acima em quilocalorias por mol é mais próxima de... Bom, essa questão ela é de termoquímica, embora ele fale aqui eletrólise, né, ele só está citando essa reação, esse fenômeno de eletrólise, que é justamente a eletrólise é o processo em que uma corrente elétrica produz uma reação química. Só que ele está querendo que calcule aqui a variação de entalpia da reação, tá? Através de parâmetros termodinâmicos que são energias de ligações aqui entre esses átomos. O que é a energia de ligação? É a energia necessária para você romper um mol daquela ligação química. Então, cada ligação aí, ó, hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio ou oxigênio com oxigênio, tem valores específicos de energia de ligação. Como é que a gente vai fazer isso? Numa reação química, nós temos reagente formando produtos. Os reagentes, as ligações químicas, elas são que rompidas, quebram todas as ligações químicas. Então, dessa forma, para quebrar essa ligação química vai ser um processo endotérmico, tá? Ou seja, ele vai absorver energia. E nessa absorção vai ter o ΔH, tá? Positivo. Ou seja, ele vai absorver energia. Lá no final, as substâncias químicas vão ser formadas, tá? Então, a ligação química vai ser restaurada, tá? Então, nesse processo vai ser um processo exotérmico, que é o oposto, né? Se para quebrar ele absorve energia, para formar a ligação ele vai liberar energia. Então, lembrando aqui, ó, no reagente é positivo e no produto é negativo. O saldo de quanto entrou, de quanto saiu, o que sobrar vai ser justamente o nosso ΔH, a variação de entalpia da reação química como um todo, né? Se ela mais recebeu energia do que perdeu, vai ser uma reação endotérmica. Agora, se ele perdeu mais energia do que ganhou, vai ser uma reação exotérmica. Nessa questão, ele falou que é a eletrólise de quem? A transformação, decomposição da água, H2O, em hidrogênio e oxigênio.
Tudo bem? Fazendo o balanceamento aqui dessa reação química, nós temos... Vamos colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. Aqui também multiplico. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aqui também 2 oxigênios. Então está balanceado. Bom, esse 2 aqui vai ser importante, tá, pessoal? Lá na frente ele vai ter, porque aqui eu tenho 2 mols de água. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar que ele vai interferir, mas a gente vai fazer um ajuste, não tem problema. Bom, então temos aqui, ó, num reagente nós temos a água. A água tem essa estrutura, H2O2, hidrogênio ligado ao oxigênio, e eu tenho 2 mols de água. Como eu tenho duas ligações, cada ligação OH vale em torno aqui, né, de 112 aproximadamente, tá? Vamos arredondar, 112. Mas como eu tenho 2 mols de água, eu tenho que multiplicar também aqui, ó, por 2. Essa energia aqui seria apenas de uma molécula de água, vamos dizer assim. Aqui, multiplicando por 2, seria 2 moléculas de água. Nesse caso, seria de 2 mols, né? A quantidade de 2 mols. Só que aqui tem que estar positivo, porque ele é reagente. No produto, agora, nós temos duas substâncias, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. O gás oxigênio, uma ligação dupla, né? Só que aqui eu tenho 2 mols, né? Lembrando que tenho 2 mols de gás hidrogênio. Essa ligação a hidrogênio com hidrogênio vale o valor aqui de 104 quilocalorias, né? Como eu tenho 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2. Cuidado, aqui eu vou colocar negativo, porque ele é produto. Lembrando que ele vai liberar energia ao formar essa ligação. Duas vezes que eu tenho 2 mols, essa ligação vale 104 quilocalorias. Menos aqui, agora, a energia liberada na formação da molécula de água, que essa ligação oxigênio, duplo oxigênio, é em torno aqui de 119, né? Vamos colocar aqui, aproximadamente 119 quilocalorias. O saldo total disso, pessoal, é o que? O próprio ΔH, ó. Já faço essa soma direto. Vai ficar então aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 112, vai ficar então 448, menos 2 vezes 104, 208, menos 119. Aqui de cabeça mais ou menos 0, 4, 2. 200, aqui 240, 119 aproximadamente 120, né? Estamos aproximando, tá? E vai dar o valor de 120 aqui positivo, né? Então uma reação endotérmica, 120. Entretanto, não é a letra B. Se marcar a letra B, vai errar. Essa quantidade aqui, ela está para o quê, pessoal? Olha aqui, ó. 2 mols de água. Aqui a pergunta ele quer por mol, quilocalorias por mol é mais próximo dele. Então, se essa quantidade é liberada em 2 mols de água, 1 mol vai liberar quanto? 120, a metade é quanto? 60, né? Letra C. Você pode fazer uma regra de 3. 2 mols de água ele absorve, melhor dizendo, 120 quilocalorias. 1 mol de água vai liberar quanto? Vai absorver quanto? Né? A metade, 60 quilocalorias. Então essa foi a nossa questão que envolve termoquímica. Próxima questão aqui de radioatividade. Interessante, né? No que diz respeito aos ciclos de combustíveis nucleares empregados nos reatores, a expressão fértil refere-se ao material que produz um nuclídeo físsil após a captura de nêutron, sendo que a expressão físsil refere-se ao material cuja captura de nêutron é seguida de fissão nuclear. Assim, o nuclídeo de tório aqui, né, 232, é considerado fértil, pois produz nuclídeo físsil pela sequência das reações nucleares. Tá? Nessas reações, nessas transformações, dependendo das partículas que vai ser liberado, o elemento se transmuta em um outro elemento, né? Então, existe a partícula alfa, vou colocar aqui, ó, partícula alfa tem número atômico 4, né? E número de massa, número atômico 2 e número de massa 4. A partícula beta tem carga menos 1 e não tem número de massa, não tem massa. E a partícula gama não tem carga e nem massa, né? Que é uma onda eletromagnética.
Vamos analisar aqui essas duas reações. O tório, ele tem o número atômico 90, né? Deixa eu colocar aqui, lembrando que tem tabela periódica na questão. Não precisa decorar isso, não. Ele vai ser bombardeado pelo nêutron. O nêutron não tem carga, lembrando a partícula, né, subatômica, não tem carga e tem massa 1. Se transforma em um tório 233. Aí, professor, legal, porque é 90 com mais 0 dá 90, né? Ou seja, o número atômico não se altera, continua sendo o mesmo elemento químico. Só a massa que aumentou, ó. 232 com mais 1 deu 233. Aí essa partícula ele vai quebrar, ou melhor, vai emitir uma partícula beta, né? Que a partícula beta tem carga menos 1 e não tem massa, e se transformou aqui no paládio. Qual vai ser o número atômico dele? Eu vi na tabela periódica que é 91, mas você poderia conseguir já determinar isso, porque ó, nós fazemos o princípio da conservação de carga. A carga no início, que é 90, tem que ser igual à carga no final. Ou seja, eu vou chamar aqui x, que eu não sei, vamos supor, mais menos 1. O menos 1 passa para o outro lado, vai somando, né? Então 90 com mais 1 fica 91. Esse é o princípio da conservação de carga e também o princípio da conservação de massa é utilizado aqui nessas transformações químicas. Aí, ó, esse paládio aqui, que é o 91, né? Ele vai quebrar, se transformando num nuclídeo físsil, liberando uma partícula beta. Ele quer saber quem é esse nuclídeo físsil formado nessa sequência de reações. Então, bora fazer bem aqui do lado. Eu vou repetir. O paládio é 91, número atômico, e massa 233, quebra, liberando uma partícula que eu não sei, que tem o número atômico Z e massa, eu vou chamar de A, número de massa, e liberando uma partícula beta, que tem carga menos 1 e não tem massa. Então, qual é o número atômico, né? O Z, ó. A gente faz aquele mesmo princípio, né? A massa, a carga, melhor dizendo, no início tem que ser igual à carga no final. Então, 90 tem que ser igual a Z menos 1, ou melhor, aqui 91, perdão. 91 é igual a Z menos 1, o 91 daqui, ó, do paládio. Então, vai ficar igual a 92. Tudo bem? 92. E a massa? Como é que a gente calcula a massa? Ó, A mais 0, que é A, então a massa continua sendo 233, né? Não muda a sua massa. E você vai olhar na tabela periódica da prova, o 92 é quem? O urânio. Então, aqui a nossa resposta é letra D, né? Urânio 233. Bacana? Próxima questão aí. O coeficiente de solubilidade. O que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver em uma quantidade de solvente, uma quantidade padrão de solvente. Tá? Esse assunto é de soluções. Né? Às vezes a gente vai preparar um café, vai botando açúcar, mexe, 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 e não consegue mais dissolver, né? Porque ali a solução já saturou. Já coloquei a quantidade máxima de soluto que eu conseguia solubilizar naquela quantidade de solvente. Então já alcancei o coeficiente de solubilidade daquela solução, né? daquele sal. Então, ou do soluto, de maneira geral. O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, NaCl, em água, é 20 graus Celsius. É cerca de 36 gramas por 100 gramas de água, tá, pessoal? Esse 100 gramas aqui é da água, ou seja, do solvente. Logo, a fração em mol do soluto em uma solução aquosa saturada a uma temperatura, a essa temperatura, é mais próxima de... Pessoal, fração em mol. O que é isso? É a fração molar. O que é essa fração molar? Muita gente às vezes não vê isso no ensino médio. Tudo bem? A fração molar, no caso do soluto, é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total da solução. É como se fosse uma porcentagem. Não é porcentagem, né? No caso é uma fração, vai dar um número decimal, né? Por isso que a nossa resposta está ali em número decimais. Então, o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. O número de mols total nada mais é do que o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente, tá? Então, como é que a gente vai determinar esse N1 soluto, aqui, o número de mols do soluto? Eu tenho, o número de mols é
a massa molar, ou melhor, perdão, é a massa da substância dividido pela sua massa molar. Tá? Assim que te determina o número de mols que eu tenho em uma determinada quantidade de composto. Então, o NaCl, o cloreto de sódio, sódio é 23, a massa do cloro 35,5, somando tudo vai dar quanto? 58,5, beleza? 58,5. Então aqui, ó, 36 gramas, que é o coeficiente de solubilidade desse sal que ele falou, dividido pela sua massa molar, que é 58,5. Tudo bem? Daqui a pouco eu pego a calculadora só para acelerar nosso processo. O número de mols do solvente, que eu vou chamar de N2 aqui, que é a água, vai ser quem? A massa da água, que é 100 gramas, dividido pela massa molar, que é 18 gramas. Quem não sabe, né? A água, H2O, tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. Eu tenho um oxigênio, cada oxigênio é 16. Multiplicando, somando todas essas massas vai dar 18 gramas. Tudo bem? Bora só dividir aqui rapidamente na calculadora para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 36 dividido para 58,5 vai dar aqui o valor de 0,661. Bora arredondar para 61. 100 dividido para 18. 5,55. Tudo bem? Então, o número de mols total vai ser igual, somando esses dois valores, né? Vai dar igual a 6,16 aproximadamente. Para calcular, então, aqui a fração molar, eu pego o número de mols do soluto, 0,61, divido pelo número total de mols, que é 6,16. Eu também poderia arredondar, fazer uma aproximação aqui para 6,1, para facilitar aqui o nosso cálculo, né? Aqui, ó, a vírgula anda duas casas lá em cima e a vírgula vai andar duas casas também embaixo e aparece um zero. Tudo bem? Aí eu coloco zero aqui e aparece 0, na minha resposta. 610 por 610 é 1, ou seja, 0,1 é a nossa resposta. Essa, professor, eliminou esse 6 aqui, né? Não apareceu aqui, só arredondou. Isso. Eu não fiz um arredondamento correto, né? Seria mais próximo de 6,2. Tudo bem? Porém, como aqui o número é muito próximo, eu fiz essa... Se você pegar a calculadora, vai dar bem próximo de 0,1. Ele quer também aqui o valor próximo, tá? Então não vai ter problema. Na hora da prova, você tem que ter esses artifícios matemáticos para você se dar bem, conseguir fazer essas questões, esses cálculos, sem auxílio da calculadora, óbvio. E também não demorar tanto, não perder tempo nesses cálculos. Então, essas aproximações... eu dou uma dica, sempre faz no final, na última operação praticamente, porque se você fizer lá no início, vai acumular várias operações e o seu erro vai aumentando, então você vai se distanciar do valor exato, tá bom? Vamos falar aqui sobre galvanização. O que é a galvanização? A galvanização é um processo em que eu quero um objeto, vou pegar um objeto e revestir ele com um determinado metal, em um processo de eletrólise, tudo bem? O que é a eletrólise? Bora fazer logo aqui um esquema sobre o que é a eletrólise. Bom, a eletrólise é um processo em que a corrente elétrica produz uma reação química não espontânea. Tudo bem? Não espontânea. Tá? Antes de eu começar a fazer aqui o esquema da eletrólise, eu quero falar para vocês sobre oxidação e redução. A oxidação é um processo de perda de elétrons, tá? Aumentando o NOx do elemento. A redução ele vai ser o ganho de elétrons, fazendo com que o NOx diminua. Tudo bem? Esse primeiro revisãozinha era importante. Então aqui o esquema da montagem do aparato da eletrólise tem dois eletrodos mergulhados em uma solução eletrolítica. Tá? Então aqui eu tenho o polo negativo, aqui o polo positivo no gerador. Beleza? Aqui na solução eu vou ter disponível íons, tá? Aqui na minha cuba eletrolítica eu vou ter
algum íon específico. Vou ter um par, o de cátion, X+, e vou ter um ânion, Y-. Tudo bem? Então, o cátion, que é o positivo, que tem carga positiva, a espécie que tem carga positiva, é atraído por quem? Pelo polo negativo aqui da eletrólise. Tudo bem? Então, o polo negativo atrai a espécie positiva, que é o cátion. O que é que vai acontecer com ele? Para ele ficar neutro, como ele está positivo, ele recebe o elétron ficando neutro. Tudo bem? Ficando zerado. Então, se ele está ganhando aqui o elétron, ele está sofrendo o que, pessoal? Redução. Muito bem. Então, no polo negativo da eletrólise ocorre a redução. Já o polo positivo vai atrair quem? O ânion, né, que tem carga negativa. Então, aqui o Y, menos que eu chamei, está negativo, ele vai perder o elétron ficando zerado. Né? Se ele tem menos 1, perdendo um elétron, ele vai ficar neutro. Aí, como ele está perdendo o elétron, ele está sofrendo oxidação. Então, aqui nós temos, né, o polo negativo que sofre redução, tá? É o nosso cátodo da eletrólise. E o polo positivo é o nosso ânodo. Ok? Então, é importante salientar que quando é metal que vai ser formado, né, no processo da eletrólise, ele vai ser formado aonde? No nosso cátodo. Tudo bem? No polo negativo, porque o metal ele sempre fica na forma catiônica, na forma positiva. Tá? Então, você quer revestir um determinado objeto, prende ele aonde? No cátodo, que é o polo negativo. Então, olha essa questão. A galvanização é um processo que permite dar um revestimento metálico a uma determinada peça. A seguir é mostrado um aparato experimental montado para possibilitar o revestimento de uma chave de níquel. No processo de revestimento da chave de níquel ocorrerá majoritariamente uma reação de X, né, pontinho, pontinho, representada por uma semi-reação Y. Ele quer saber, né, quem é esse par X e Y. Então, essa reação vai ser o quê? De redução. Como ele quer formar o metal, né, aqui na solução nós temos o sulfato de níquel. Tudo bem? Ó. Quem é esse sulfato de níquel? O níquel ele tem carga mais 2, porque o sulfato, pessoal, quem gosta de química, né, vai decorar isso. O sulfato ele tem carga menos 2. Então, para balancear, o níquel tem que ser o quê? Mais 2. Então, se ele é positivo, ó, vou mostrar para você, ele tem que receber o elétron ficando neutro, ficando o metal, né, o níquel metálico, níquel zero. Então, ele vai sofrer a redução. Então, eu tenho aqui o EB ou EE. Tudo bem? Aqui nesse caso, está níquel sólido, está perdendo elétrons. Então, isso está errado. É o níquel mais 2 ganhando 2 elétrons, ficando níquel zero. Né? Ó, não aparece a carga, mas está subentendido que ele é zero. Então, aqui a nossa resposta, letra E. Tudo bem? Isso é importante saber também. Porque, professor, que olha, níquel mais 1 aqui na alternativa A, mas embora aqui seja a oxidação já estava errada, mas você tem que saber que o sulfato é menos 2 e o níquel vai ser mais 2. Porque o níquel ele é um metal de transição. E de forma geral, os metais de transição têm NOx variado. O níquel pode ser mais 2 ou mais 3. Esse que era um probleminha, tá bom? Se porventura fosse o níquel mais 3, o sulfato de níquel mais 3 ficaria assim, ó. Apareceria o número 3 aqui, porque a carga do sulfato vem aqui para o níquel 2, o índice 2, e o níquel ficaria, e a carga do níquel viria para o sulfato, tá bom? Avançando para a próxima questão, uma de propriedades periódicas. Um aficionado no seriado TBBT, né, que é o The Big Bang Theory, que tem como um dos principais bordões a palavra Bazinga, comprou uma camiseta alusiva a essa palavra com a representação dos seguintes elementos, né? O bário, zinco e alumínio. Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa que indica as corretas. Então, nós temos esses três elementos, bário, zinco e alumínio com seu, bário, zinco e galho com seu respectivo número atômico e número de massa. Primeira afirmação dele, zinco apresenta raio atômico maior que o bário. Aí você tem que ter o auxílio da tabela periódica para você comparar, tá? Quem é que vai ter maior raio atômico? Lembrando que o raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. O bário está aqui na família 2A, por aqui.
no sexto período, se não me engano, e o galho vai estar bem aqui. Então, quem vai ter o maior raio atômico? O bário, tá? Então, outra coisa, o zinco está bem aqui também, o galho e o zinco, tá? Um do lado do outro. Então, o zinco apresenta maior raio atômico do que o bário? Não, né? É o bário que é o maior. Então, essa primeira está errada. Zinco, segunda. 5 mais 2 e galho mais 3 são isoeletrônicos. Espécies isoeletrônicas têm a mesma quantidade de elétrons. Bora analisar? Aqui, ó. O zinco tem número atômico 30. Aqui em cima, aqui o valor está em cima, eu estou colocando embaixo, tá bom, pessoal? Ah, professor, como é que eu vou saber quem é o número atômico e quem é o número de massa? O número de massa sempre é o maior, tá bom? Só tem uma exceção, eu falei sempre, né? O hidrogênio, 1 e 1, ou seja, é igual. Todos os outros, o número de massa é maior, porque o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons, tudo bem? Show. Então aqui, o zinco mais 2, tá? Se ele não tiver carga, ele vai estar no estado fundamental, neutro, né? Então, e o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele vai ter 30 prótons e também 30 elétrons. Como ele é zinco mais 2, ele perde 2 elétrons. Logo, ele vai ter 28 elétrons. De 30 perdendo 2, vai ter 28 elétrons. O galho, deixa eu apagar aqui. O galho, número atômico 31, tem carga mais 3. No estado fundamental, ele vai ter 31 elétrons, que é a mesma quantidade de prótons, que é o número atômico dele. Perdendo 3 elétrons, ele vai passar a ter quanto? 28 elétrons. Logo, a quantidade de elétrons é igual, então e são isoeletrônicos, então essa alternativa está correta. Terceira, bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização. Potencial de ionização é a energia necessária para você retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Tudo bem? É uma propriedade periódica. E na tabela periódica, como é que se desenvolve? Ele cresce, os valores crescem da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? Como o bário está aqui nessa posição que eu falei para vocês, né? Ele vai ter o menor potencial de ionização. Perfeito. Então, 2 e 3 estão corretas, letra E. Essa questão para a gente revisar essas propriedades periódicas extremamente importantes. Próxima, uma reação de estequiometria. Né? O estequiometria tem alguns tópicos. Tem 4 tópicos. Tem pureza do reagente, rendimento, reações consecutivas e reagente limitante e reagente excesso, que é esse nosso caso, é o último. Tá bom? Ele fala assim, ó. Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5 gramas de ácido sulfúrico e 130 gramas de hidróxido de sódio. Segue a equação não balanceada para o reagente limitante. Qual o reagente limitante e a massa de hidróxido de sódio consumida, respectivamente? Tudo bem? Eu vou colocar bem aqui do lado. Ó. Então, tem um ácido sulfúrico, vai reagir com o hidróxido de sódio. Bora balancear? O ácido aqui, ó, ele vai liberar 2H+. A base libera 1OH-. Não tá legal, né? 2H+ e 1OH- tem que balancear. Tem que ter a mesma quantidade para neutralizar totalmente. Lembrando que esse neutralizar vem da reação de neutralização. Um ácido com uma base, né, reage produzindo sal e água. Aqui seria o sal, tá? O sulfato de sódio. Essa reação é chamada de neutralização. Beleza, já fiz esse balanceamento, tá? Aqui nesse caso não me interessa o produto, mas ficaria aqui também 2 mols de água no balanceamento. Bom, como é uma questão de estequiometria, primeiro passo, pessoal, como ele está falando de massa, grama, né? Massa, tem que calcular a massa molar. Então vem aqui comigo, ó. Vamos calcular ácido sulfúrico. Tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, multiplicando dá 2. Está lá na tabela periódica, hein? Enxofre, eu tenho 1 átomo de enxofre, cada enxofre é 32, multiplicando dá 32. Oxigênio eu tenho 4, cada oxigênio é 16, multiplicando vai dar 64. Somando aqui tudo vai dar 8, 98 gramas por mol é a massa molar
do ácido sulfúrico. Já o hidróxido de sódio, eu tenho aqui um átomo de sódio que tem massa 23, multiplicando 23. Eu tenho um átomo de oxigênio que tem massa 16. E tenho um átomo de hidrogênio, multiplicando dá 1. Somando aqui vai dar 10, vai 1. 40 gramas por mol é a massa molar do hidróxido de sódio. Então, vamos montar aqui a nossa relação estequiométrica. Eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, que tem massa 98 gramas. Reage aqui com 2 mols de base. Hidróxido de sódio tem massa molar 40 gramas. Então, não esqueça que tem que multiplicar aqui. Essa primeira relação você tem que saber montar na estequiometria. Agora embaixo vem a nossa pergunta. Ele falou que colocou 122 gramas, 122,5 gramas do ácido com 130 gramas da base. Mas ele quer saber, então, professor, o que é que ele está... Ele deu os dois valores. Então, o que é que ele está perguntando? Bom, como ele está dando... Quando é questão de limite, reagente, excesso e limitante, ele vai informar dois valores para você. Pode ser que esses dois valores reajam, estejam na quantidade estequiométrica, na quantidade perfeita, eles vão reagir, não vai sobrar ninguém. Todo mundo vai ser consumido. É muito difícil de acontecer, claro. Tá? Essa é a quantidade estequiométrica. Pode ser então que esteja uma outra situação. Eu coloco uma quantidade a mais de um, o outro vai ser consumido totalmente e esse que eu coloquei a mais vai exceder, vai sobrar no final. Então tem o reagente limitante que é consumido totalmente e o reagente excesso ele sobra no final, está em excesso. Como é que a gente determina quem é que está em excesso e quem é o reagente limitante? Como ele informou dois valores, eu vou chamar um desses dois valores de x, tanto faz a ordem. Você tem que ser um pouquinho esperto. Como aqui é 130, aqui é 122, eu vou chamar aqui esse valor aqui de x. Vamos supor que eu não sei que esse valor. Eu vou chamar de x. Tá bom? Vamos calcular ele. Vamos multiplicar aqui a regra de 3 normal. Ficaria 2 vezes 4, 40, 80, x igual 98 vezes 130. Tudo bem? Pegando a calculadora só para facilitar, 98 vezes 130 dividido para 80. Acho que eu fiz aqui errado rapidinho. 98 vezes 130 dividido para 80. Agora, 159,25. Tá? Então, 159,25 gramas. Ou seja, essa é a quantidade do... Eu coloquei o x embaixo do ácido, né? Então, essa seria a quantidade do ácido necessário para reagir com esses 130 gramas da base. Porém, ele colocou quanto? 122, ou seja, uma quantidade menor abaixo do que deveria ser. Então, esse ácido ele vai ser consumido totalmente. É o nosso reagente limitante. Logo, a base vai estar em excesso. Então, o reagente limitante é o ácido, né? Nós temos aqui, então, C ou D. Que interessante que ele colocou a água como alternativa, né? Se é o reagente, a água é produto, nem entraria, né? A gente já poderia descartar essa letra E, mas beleza. Então, a gente já sabe que é um reagente limitante. Ele quer saber qual é a massa do hidróxido de sódio consumida. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Posso refazer a questão utilizando esse 122,5, porque ele vai ser consumido totalmente, que é o nosso reagente limitante. 98 reage com 2 vezes 40 gramas da base, 122,5, deixa eu pagar aqui, 122,5 gramas do ácido. Eu vou precisar de quanto da base? Eu vou chamar aqui de M. Qual é a massa que vai reagir totalmente? Multiplicando aqui esses valores, né? Vai dar 100 gramas. Ou seja, essa é a massa da base, hidróxido de sódio, que vai reagir totalmente. Tá? Ele colocou 130. Eu poderia também perguntar quanto é que vai sobrar no final. Pega 130 menos 100, vai dar 30. Seria a quantidade que ficaria restando no final da nossa reação química. Então aqui a letra D é a nossa resposta. O ácido sulfúrico é
o reagente limitante e 100 gramas da base vai ser consumida. Se ele perguntasse quanto é que sobra do reagente excesso, eu pego a massa que ele informou que colocou, né? 130, que ele colocou, menos 100, que é a massa que reagiu, ficaria 30 gramas em excesso, se fosse essa a nossa pergunta. Tudo bem? Bom, gostaria de agradecer a participação, você chegou até aqui, né? Espero que você tenha gostado das explicações. Qualquer dúvida, coloque no comentário, entre em contato. E a gente vai gravar mais questões para a gente revisar, para fazer essa boa prova da OABC. Tá bom? Forte abraço, até logo.